Olá, eu sou o professor Carlos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais uma aula da disciplina de Matemática Financeira. Dando sequência à nossa saga de resolução de exemplos, nessa aula 27 a gente vai destinar a resolução de mais um deles. Vamos lá. Uma pessoa consegue um empréstimo de R$ 86.400 e promete pagar ao credor, após 10 meses, a quantia de R$ 116.640. Bom, determine a taxa de juro anual cobrada. Muita atenção, né? O que ele está pedindo, determinar a taxa de juro. Então, o empréstimo de 86.400 é o que ele pegou lá no momento, né, no início, ou seja, no valor presente, o capital inicial, e vai pagar depois de 10 meses, ou seja, lá no futuro, 116.640. Então, 116.640 é o valor futuro, né? E o prazo aqui, esse futuro é 10 meses. Então, nós temos que calcular a taxa anual. É isso que está pedindo. Isso que é importante frisar. E eu coloquei aqui também a unidade anual. Por quê? Porque justamente para a gente confrontar aqui, ó. O prazo está em meses, então tem que acender aquela luzinha amarela lá. Segundo passo, extrair as informações. Então, 86.400 é o valor presente, o prazo são 10 meses e o valor futuro 116.640. Aquela regrinha nossa diz o quê? Que a taxa levará a mesma unidade do prazo. Então, nós temos que ter atenção, porque o prazo está em meses. Logo, a taxa que a gente vai encontrar vai ser uma taxa ao mês. Porém, o exercício pede uma taxa anual, né? Então, muita atenção lá no final do exercício. Depois é aplicar a formulinha. Eu estou utilizando esta formulinha que é para a gente poder se habituar a utilizá-la e a resolver uns exemplos com ela, né? Mas, foi como eu falei no exemplo anterior, se eu pegar o valor futuro e subtrair do valor presente, eu tenho juros. Tendo juros, eu posso utilizar a fórmula anterior que a gente trabalhou nos primeiros exemplos, né? E de repente é mais fácil de operar com aquela fórmula. Então, se você enxergar aqui 116.640 menos 86.400 é juros, você pode usar a formulinha do J, né, para calcular a taxa. E a gente calculou alguns exemplos lá de taxa com aquela fórmula. Mas eu vou fazer com essa daqui para a gente poder também aprender por essa daqui. Nosso objetivo sempre é substituir tudo que está no passo 2 no passo 4. Então, no lugar do PV, a gente vai colocar aqui. Esse aqui vai lá no lugar do M. O 116 vai no lugar do valor futuro. E esse cara aqui é o nosso objetivo, encontrá-lo. Então, substituindo, como é que vai ficar? 116.640 igual a 86.400, que é o PV, vezes 1 mais 1 é da fórmula, né? O I é que a gente está procurando, vezes 10, que são os 10 meses. Aí, nosso objetivo é exatamente isolar o I, porque é ele que nós estamos procurando. Então, nós temos aqui, dentro dessa equação, um número, que é 86.400, que multiplica o resultado de um parênteses. Nesse parênteses eu tenho uma soma e uma multiplicação, né? Porém, aqui nós temos uma letra que não dá, né, essa incógnita aqui não nos permite resolver esse parênteses. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar o 86.400, que está multiplicando, né? O que eu vou fazer? Eu quero eliminar ele desse lado. Eu vou dividir ambos os termos por 86.400. Então, aqui, né, eu vou dividir por 86.400. Bom, se eu dividir aqui, também aqui eu vou ter que dividir por 86.400. Né? Bom, essa divisão aqui vai resultar em 1. E 1 vezes o que está dentro do parênteses é aquilo que está dentro do parênteses. Não tem diferença aqui. Então, a gente consegue eliminar 86.400. Aí vai nos restar 1 mais I vezes 10. I vezes 10 eu não sei quanto que é.
porque eu não conheço o i. Então, esse 1 que está somando, eu consigo eliminá-lo. De que forma? Subtraindo 1. 1 menos 1 vai dar 0. E do lado de cá, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair também 1. Porque sempre que eu faço de um lado da igualdade, eu faço do outro. Né? Então, 1 menos 1 vai dar 0. Então, nós vamos ter do lado esquerdo 116.640 dividido por 86.400 menos 1. Do lado de cá sobrou i vezes 10. Bom, nós queremos achar o i. Então, o i está multiplicando por 10. O que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui por 10. Eu quero eliminar, né, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Então, aqui, o resultado de 10 dividido por 10 é 1. Bom, como desse lado nós multiplicamos por 10, do lado de lá, ou dividimos por 10, perdão, do lado de lá, a gente vai dividir tudo que está do lado de lá por 10 também. Né? Então, como é que vai ficar depois de fazer tudo isso aí? Vai ficar assim, ó, 116.640 dividido por 86.400 menos 1, tudo isso dividido por 10. Né? Tudo isso dividido por 10, igual a i. Pronto, a partir do momento que nós isolamos o i, né, nossa equação está montadinha, é só ir para a calculadora. Então ficaria como? 116.640, enter, 86.400, divide, e aí, uma diferença do que eu já vinha fazendo, porque eu fazia o que antes? Colocava o número do primeiro para o último, e chegava no último número, eu colocava do último para o primeiro aqui as operações, né? Só que é diferente, esse caso aqui é diferente. Por que é diferente? Porque eu tenho um parêntese e para mim o resultado desse parênteses aqui é que eu vou subtrair 1. Então se eu colocar os números 116.640, 86.400, enter, né? 1 enter, 10 divide, o 10 vai dividir só 1. Né? E aí depois desse resultado eu vou subtrair de 86.400 para depois dividir isso aqui. Aí vai dar uma lambança, não vai ter nada a ver. Então é importante conhecer a estrutura da equação que está montada para saber operacionalizar na HP. Né? Então na realidade eu preciso saber quanto dá isso. Então eu faço 116.640 entre 86.400 divide. Desse resultado a gente subtrai 1 menos. Nesse momento a gente resolveu todo aquilo que está dentro do colchetes. E todo esse resultado está dividindo, né? Sendo dividido por 10 só. 10 divide. Legal. Feito isso, nós vamos fazer 100 vezes. Por quê? Porque toda vez que a gente calcula a taxa, o resultado que a gente vai encontrar é um resultado decimal. Então é necessário, ao final, multiplicar por 100. Assim como o inverso é verdadeiro, ou seja, quando o exercício nos traz a taxa e a gente tem que inserir lá na fórmula, nós somos obrigados a dividir por 100 essa taxa, né, para transformá-la em decimal. Porque a fórmula só usa decimal. Então, obviamente, o resultado encontrado de uma taxa vai ser decimal, porque a fórmula só trabalha com taxa e decimal. Então, para transformar essa taxa em percentual, a gente multiplica por 100. Bom, feito isso, vamos ter 3,5% ao mês. Pronto. Resolvido o exercício? Não. Porque ó, a taxa, lembra que eu falei a taxa aqui, ó, a taxa está ao mês. E o exercício pediu qual o valor da taxa anual. Tá? Então essa é a atenção que nós temos que ter. Então para resolver esse problema, a gente pega uma taxa de um mês e multiplica por 12. Faz 12 vezes. Pronto, feito isso, nós vamos ter o resultado final que é de 42% ao ano, a taxa procurada. Né? Teve um pouquinho de matemática, de expressão aqui na hora de isolar o i, né? É bom para a gente treinar, relembrar isso que a gente aprendeu em algum momento lá atrás no nosso ensino médio, na nossa educação básica, né? Mas também tem a oportunidade de utilizar a fórmula dos juros, como eu falei no início dessa aula de hoje aqui. Né? Então fica a seu critério, mas para mim é importante resolver por essa maneira também para vocês acompanharem e relembrarem ou mesmo até aprenderem. Legal? A gente se vê no próximo. Até lá!